Olá, queridos jovens, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Oscar Liofo Tongombe, sou missionário da Consolata, venho da República Democrática do Congo e também sou colega de caminhada do Padre Juski, que está aí trabalhando junto com vocês. Então eu vou partilhar um pouquinho com vocês a minha caminhada vocacional quando eu comecei até neste momento onde me encontro aqui na Diocese de Roraima, trabalhando com o povo indígena Macuxi. Então, eu nasci na República Democrática do Congo no dia 9 de abril de 1989. Venho de uma família de 6 filhos, são 5 meninos e uma menina. Todos estão vivos, os pais também estão vivos. Então, como começou a minha caminhada? É uma história um pouquinho longa e complicada. Quando eu nasci, a pessoa que me deu o nome de Oscar foi bem o missionário da Consolata argentino, que era muito amigo do meu pai, que trabalhou lá no Congo, e quando eu nasci ele me deu esse nome de Oscar. Mas eu cresci, não pensava em ser padre em algum lugar. Mas aconteceu em 1999, o meu pai e a minha mãe estavam conversando e de repente chamaram todos os filhos. Nos reuniam uma noite e perguntaram: quem vai querer servir a Deus? Depois de um momento de silêncio, eu disse: vou servir a Deus. Tranquilo, né? Pensava que ia ser um caminho para entrar no seminário e fazer a formação. Na minha cabeça era ser um pastor dentro da Igreja Católica, me casar, ter meus filhos e fazer o meu trabalho tranquilamente. Mas ao longo da caminhada, os meus amigos do ensino médio já participavam no grupo dos vocacionados da paróquia. Aí eles me convidaram para participar, conhecer, conviver, compartilhar com eles também a experiência. Então eu entrei, mas não tinha nenhuma congregação, nenhum lugar onde eu tinha um encaminhamento assim com algum orientador, não tinha, só participava nesse grupo e tranquilo. Mas aconteceu que quando terminei o ensino médio, aí me veio esse desejo de conhecer os missionários da Consolata. Por isso, em 2007, entrei em contato com os missionários da Consolata e me acolheram e comecei a caminhada com eles lá no Congo mesmo, como vocacionado. Depois fiz o propedêutico, estudei a filosofia no Congo, terminei a filosofia em 2011. Em 2012, me mandaram para Moçambique, onde tive que aprender uma nova língua, que é a língua portuguesa, e depois aí fiz o noviciado. E terminando o noviciado, me mandaram para Congo estudar a teologia. Voltei para Congo, comecei primeiro ano de teologia. E iniciando o segundo ano de teologia, fecharam nosso seminário do Congo e me mandaram para continuar os estudos aqui no Brasil. Então fiquei em São Paulo estudando a teologia. Algo muito interessante é que quando eu cheguei, a faculdade onde eu estudei não reconhecia todas as matérias que eu fiz no Congo. Então comecei a teologia a zero, mas já tinha outra experiência. Isso também me ajudou bastante. Estudei 4 anos de teologia em São Paulo. Terminando a teologia, fiz 1 ano de serviço em Cascavel, no Paraná, onde acompanhei na formação dos propedeutas nossos e também na animação missionária e vocacional. Terminando essa experiência, eu fui ordenado diácono em Curitiba, fui ordenado padre o ano passado, dia 10 de fevereiro de 2019, e agora me encontro aqui na Diocese de Roraima, onde fui destinado para trabalhar como missionário da Consolata. Já faço 10 meses que estou na área indígena trabalhando com o povo Mapuche. É uma missão muito alegre, é uma missão que não é difícil, mas é diferente, porque muitos pensam que trabalhar com os índios é uma realidade muito difícil. É uma realidade muito diferente das outras realidades que a gente já vivenciou em São Paulo e outros lugares.
é com muita alegria que me encontro aqui em Roraima, trabalhando com este povo. Então, quero fazer um convite para vocês, jovens, a poderem participar nesse convite, nesse chamado de Deus. Porque quando Deus chama, Ele precisa também de uma resposta. Porque sempre se falam de que uma escolha certa garante um futuro melhor. Mas uma escolha que não foi feita de maneira certa pode quebrar o nariz. Minhas irmãs e meus irmãos, a paz da Sagrada Família esteja com todos vocês. Sou Cardoso, esposo de Nani. Eu sou Nani, esposa de Cardoso. Nós somos casados há 30 anos, temos 2 filhos, Fernanda e Lucas, e recentemente Deus nos presenteou com João Pedro, nosso neto, que é filho de Raquel e Lucas. Somos católicos e fazemos parte com muito orgulho da nossa pastoral familiar da paróquia. Estamos aqui hoje para falar sobre vocação. Vocação é um chamado de Deus na vida de cada um de nós, para que a gente possa servi-lo ajudando na comunidade. A primeira vocação é a vocação à vida, pois todos nós somos chamados a viver felizes e a promover a vida do outro. E aí, com o passar do tempo, outras vocações podem ser despertadas, como a vocação religiosa, a leiga e a matrimonial. É isso mesmo. Todos nós temos uma missão, uma vocação. E a nossa, né, Cardoso, foi ao matrimônio. Deus nos chamou para servi-lo em um dos seus maiores projetos, a família. A família que é tão importante para a nossa igreja, para a nossa sociedade, porque é nela que nós aprendemos os primeiros valores sociais e cristãos. Ela é o berço de todas as vocações e por isso nós temos o dever de preservá-la. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente saiba que o matrimônio, ele não é uma criação, uma invenção do homem. Não, o matrimônio, ele é um contrato sagrado e indissolúvel que foi instituído, criado por Deus. E é o próprio Jesus que nos fala. Em algumas citações bíblicas, ele nos diz: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, com essa certeza de que seremos por Deus abençoados, com a certeza de que Ele nos unirá e nos manterá unidos, nós recebemos também a responsabilidade de cuidar dessa união para que ela não se acabe. E esse cuidado, ele tem que ser diário, constante. Nós costumamos dizer em nossos encontros que não existe uma receita pronta para que o relacionamento conjugal e familiar seja feliz e duradouro. Cada casal, ele tem que buscar encontrar uma forma, o que fazer e como fazer para que esse relacionamento dure, né? É como se fosse uma planta que deve ser regada para que ela cresça bem e que dê frutos. E esse é o grande desafio na vida do casal, porque apesar do amor que um sente pelo outro, os problemas eles vão existir. Não existe um casamento perfeito. Mas de uma coisa nós temos certeza, né? É que se a família tem Deus como seu alicerce, e se a relação entre pais e filhos for fundamentada no amor, no diálogo, no respeito, na confiança e principalmente na oração, essa família ela vai encontrar a sabedoria e a força necessária para enfrentar todas essas dificuldades. E isso a gente fala, né, Cardoso, com experiência própria, porque foi isso que aconteceu com a gente. O nosso casamento passou a ter um novo significado a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa casa, para que Deus ocupasse o centro de nossas vidas. E a partir daí, a nossa vida mudou completamente. Nós passamos a fazer
parte de forma mais ativa de nossa igreja, passamos a fazer parte da pastoral familiar, que também foi um chamado, né? Passamos a participar dos encontros, das reuniões, dos momentos de adoração, das missas, e passamos a receber mais Jesus na Eucaristia. E isso nos fortaleceu muito, fortaleceu a nossa vida espiritual, o nosso amor, a nossa fé. Porque é em Deus que nós encontramos a sabedoria para viver bem a nossa vocação. É em Deus que nós encontramos a força para superar todas as dificuldades e sair bem, sair mais fortalecido dos problemas que porventura venham a surgir em nossa vida. E vocês, jovens, que ainda não sabem qual a sua vocação, nós vamos, através de uma mensagem do Papa Francisco, dizer a vocês que quando ele diz: queridos jovens, não tenham medo do matrimônio. Cristo acompanha com a sua graça os esposos que permanecem unidos a ele. Se esta for a sua vocação, assuma com amor, com fé, porque desta forma, com certeza, é possível viver feliz e para sempre. E não esqueça, né, Cardoso, de que família que reza unida, permanece unida. Deus abençoe vocês e a sua família. Olá, jovens. O meu nome é Irmã Carleta Gerard Longo. Sou missionária da Consolata. Estou aqui hoje para partilhar com vocês uma coisa muito importante que está no meu coração. E essa coisa é a vocação missionária. Desde a minha infância, eu aprendi os valores cristãos na minha família. A gente rezava juntos, na minha família depois do jantar. E a gente rezava o terço e outras orações na família. E lógica, né? Como qualquer criança, eu rezava porque os meus pais me obrigavam. Mas depois, mais tarde, na minha adolescência, na juventude, eu assumi essa responsabilidade de rezar, de encontrar com Deus e participar também nas celebrações. Comecei também mais tarde de participar no grupo de jovens que estava na minha comunidade, e a gente animava as celebrações da missa, e tínhamos também os momentos de formação como grupo de jovens, e assim eu fui crescendo também na fé e ao mesmo tempo a relação com os outros. E dentro de mim eu pensava, essa ideia de ser irmã, de ser freira, um dia vai desaparecer. Aí eu fui lá, comecei a estudar tudo, mas de vez em quando essa ideia de ser uma religiosa vinha na minha cabeça. Mas eu dizia, não, um dia vai desaparecer. Só que aconteceu também na escola lá, a gente participava o grupo de jovens, que é os estudantes católicos, e assim também aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá em casa. Então, dali um dia vieram os religiosos, as comunidades de vida para a escola, para apresentar para os alunos os carismas de cada congregação. E naquele momento tinha 27 congregações, para cada um apresentar a sua congregação, o seu carisma. E eu ficava muito cansada para escutar essa história, tudo. Só que no finalzinho aí veio uma irmã missionária Consolata e começou a falar. Quando ela começou a apresentar o carisma, aí o meu coração parecia que o coração estava dançando. Eu senti muita alegria e senti assim uma confirmação dentro de mim. É isso que eu quero, é essa congregação que eu quero. Aí, logo que a irmã terminou de falar, quando terminamos o encontro, aí eu chamei a irmã para falar com ela e ela me deu material para ler. E um livro que ela me deu o livro do José Alamano.
O José Alamano é o fundador da nossa congregação, das Irmãs Missionárias da Consolata, e ele também fundou os padres da Consolata. Então, esse livro eu fui ler em casa, mas de lá foi muito interessante, porque lá eu encontrei uma parte, uma frase que o Alamano, ele dizia: o Senhor me chama hoje, não sei se vai me chamar amanhã. E daí essa frase aqui me despertou para eu tomar atitude, para decidir de entrar em contato para falar, para dizer se eu quero começar de ser acompanhada pelas Irmãs Missionárias da Consolata. Daí comecei o meu processo para o acompanhamento vocacional. E hoje eu posso dizer para vocês jovens que estou feliz e atualmente estou trabalhando na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo. E estou muito feliz de trabalhar nas várias pastoral e também na animação missionária vocacional. Eu gostaria hoje de deixar essa mensagem para vocês. Se vocês escutam a voz de Deus falando dentro de vocês, vocês respondem ao chamado de Deus, porque Deus que chama, e vocês vão escolher a vocação que vocês querem, seja a vocação matrimonial, a vocação sacerdotal ou a vocação religiosa igual eu. Meu nome é Sidney, faço parte da Igreja Católica, aqui da Paróquia São João Batista de Jaguarari. A vocação é algo muito importante, porque é um sentimento que tem dentro de nós que vai além da nossa força e do nosso querer, porque o chamado de Deus, ele nos toca de forma tão profunda que a gente não consegue, assim, por mais que encontre dificuldades ou obstáculos, a gente não consegue ser feliz se não estiver assumindo aquela vocação, aquela missão para a qual Deus nos chamou. Eu lembro que a minha vocação, ela foi alimentada através da minha família. Meu pai sempre lia a Bíblia para a gente, e uma das histórias que eu lembro é a história de José do Egito. Isso ficou marcado na minha vida. Minha avó paterna, ela assim, teve uma grande colaboração na minha missão, na minha vocação, digamos assim, porque ela foi a catequista, né, da gente, quando criança, foi a catequista minha, dos meus primos, das crianças daquela época, né? Então, nos ajudou muito. Também levava para as missas. Na juventude, participei do grupo de jovens lá em Gameleira. E me afastei por um tempo porque tive que morar em outra cidade. Mas retornei por algumas... tive que retornar a Jaguarari, né? Vim morar aqui desde 94 e ingressei na igreja através da Renovação Carismática Católica. Um movimento que ainda hoje faço parte e que já trouxe muita gente de volta para a igreja. Embora alguns não participem da renovação, mas foram inseridos na igreja, né? Outra missão assim que eu fui chamada foi no dia de Quinta-feira Santa. Fui chamada para ser ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. É um trabalho que eu faço com muito carinho, é uma experiência muito profunda que a gente sente da presença de Deus através dos idosos e doentes. Eu lembro muito assim de uma senhora, por sinal Deus já chamou, que quando eu levava a comunhão, ela não ouvia bem, né, por conta da enfermidade. Mas quando ela entendia que era a comunhão, ela dizia assim, eu pergunto, a filha ou alguém que estava perto dizia, é a comunhão. Ela dizia assim, eu quero. E era um quero com tanto prazer que eu nunca vi assim alguém falar com tanto prazer em receber Jesus na Eucaristia. E também ajudo em algumas atividades da igreja. E participar, ajudar as pessoas, dar informações, ajudar nos eventos da igreja. Isso faz com que a alma se sinta leve. Por mais trabalho que seja, a gente se sente bem, a gente se sente realizado de ver as pessoas felizes, de ter um encontro com Cristo através de alguma situação, de um evento que participe, né? Então, assim, é muito bom viver em comunidade. Quando as comunidades de toda a paróquia se reúnem, né? Então, assim, quando a gente se reencontra, a gente se sente irmãos, nós nos sentimos irmãos. Então, isso é muito bom. E, assim, apesar dos obstáculos, das dificuldades que nós encontramos,
o que nos sustenta é a Eucaristia. O que nos sustenta é a palavra de Deus, porque Jesus muitas vezes na palavra diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, e vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a gente aprende que nós, como irmãos juntos, nós passamos, às vezes nós temos opiniões diferentes, né? Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer que o irmão também é parte desta comunidade. O irmão também tem uma missão, o irmão também tem uma vocação. E é bonito celebrar as vocações juntas, através da Eucaristia e através também dos eventos que nós temos na igreja. Então convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir o coração e sentir esse chamado de Deus. Você pode estar sendo chamado para qualquer vocação dentro da igreja, como leigo, como consagrado, né? Pare um pouco para pensar, analise um pouco sua vida e veja se você está sendo feliz onde você se encontra no momento. Mas ouça aquele chamado de Deus no coração para que você possa ser esta luz e este sal na vida do irmão, na vida daqueles que necessitam, na vida daqueles que precisam ter um encontro com Cristo. Ser catequista é mais que um ofício, é uma vocação. A arte de educar em casa, na escola, se torna sempre uma nobre tarefa. Porém, instruir na fé vai além, se torna um ministério sagrado, uma vocação reservada para pessoas especiais. Isto é o que de fato se constitui a missão do catequista. Organiza, amplia seu tempo, desenvolve estratégias para se colocar a serviço do Criador. É aquele e aquela que equilibra o trabalho, a família e a igreja, um só. É aquele ser que se sustenta numa força maior, o próprio Deus, e cultiva apenas amizade, carinho e afeto, sempre com cuidado, a fim de verdadeiramente anunciar e revelar o amor de Cristo. E também se multiplica para dar conta das reuniões, dos encontros, dos estudos, mas tudo isso com muito amor, entusiasmo e dedicação. Aprende, reflete e repassa. Contudo, ser catequista transcende, vai além do mencionado e de maneira sublime, apresenta a boa nova aos corações e mentes necessitadas. E assim, nós nos reconhecemos e fazemos os outros a se reconhecerem como filhos amados do Pai. Nós nos enxergamos e fazemos os outros se enxergarem como membros de uma única e grande família, a de Jesus. Ser catequista é uma oportunidade de moldar a nossa existência, deixando de lado o egoísmo e buscando ser cada vez melhor. Ser catequista é também enxergar a presença de Deus no cotidiano e apontar com segurança e convicção o caminho que nos leva ao Pai. Catequista é, antes de tudo, um ser humano e, em especial, obediente ao propósito de Deus, que ouve o seu chamado e segue esta missão de cristão consciente, que é levar a boa nova e os ensinamentos de Cristo a todas as criaturas. Ser catequista, como bem afirmou nosso Papa Francisco, não é uma profissão, mas sim uma vocação. E de fato, ser catequista é uma vocação de serviço na igreja, porque recebemos esse dom do Senhor e transferimos aos demais irmãos. O catequista não parte a partir de si mesmo, mas a partir de Cristo. Se deixe elencar por Ele, porque na vida cristã é assim. Quanto mais permitimos que Jesus seja o centro, mais saímos de nós mesmos e fazemos mais pelo próximo. Ser catequista é usar sempre a criatividade, a sensibilidade através de diferentes meios e formas para anunciar a Cristo, para fazer com que esta mensagem
mesmo sendo a mesma, alcances diferentes. Ser catequista é falar de Deus com amor, contemplar as suas maravilhas e compartilhar com os irmãos. Juntar-se, fortalecer-se e caminhar com o povo de Deus com alegria e entusiasmo. Ser catequista é servir ao Pai, servir ao irmão, servir à igreja, é adentrar a palavra e fazer dela instrumento para todos em sua volta. É, sobretudo, ouvir e atender o chamado de Cristo, seguir seu exemplo e cumprir essa missão e viver essa vocação de ser catequista.